Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e as famílias de vocês também, estejam todos com saúde. Eu sou Rosileide Lucena, professora de língua portuguesa, e a nossa aula hoje é sobre poesia ou poema. A nossa aula começa com uma pergunta. Poesia ou poema? E por que uma pergunta? Porque muitas pessoas, inclusive alguns professores, utilizam poesia e poema como sendo a mesma coisa. No entanto, elas são coisas distintas, são coisas diferentes. E é isso que nós vamos aprender hoje. Vamos começar com poesia. E o que é a poesia? É o estado emotivo do poeta no momento da criação. A poesia está totalmente voltada para a subjetividade. E o que é subjetividade, professora? Como o próprio conceito nos mostra, já está aí destacado. Estado emotivo está relacionado diretamente às emoções e aos sentimentos do poeta no momento da criação. A poesia, por estar voltada para a emoção e para o sentimento, ela pode ser expressa por qualquer produção artística. Ela pode estar expressa em uma pintura, como a poesia está numa pintura. Na hora em que o pintor está fazendo a sua tela, e ele expressa toda a sua emoção, todo o seu sentimento naquela pintura, aquela pintura é sim uma poesia. Ela pode ser expressa também pela fotografia. Ela pode ser expressa pela música. Quantas vezes a gente está ouvindo uma música e a gente se emociona? Por que a gente se emociona? Porque a letra da música nos comove, desperta em nós sentimentos. E emoção e sentimento é poesia. Então, a música é também considerada uma produção artística, poesia. É também expressa pelo texto. O texto, seja ele em forma de parágrafo ou em forma de verso, ele pode sim ser poesia, desde que nele estejam emoções e sentimentos do autor. O poema. Como o conceito diz, o poema são as palavras escritas ou faladas que transmitem a emoção e os sentimentos do poeta. O que é que a gente tem que destacar em poema? A gente tem que destacar palavras. Por quê? A gente vai lembrar que a poesia são as emoções e os sentimentos do poeta. Essas emoções e sentimentos do poeta, elas são transformadas em palavras. Palavras que podem ser escritas ou faladas. A partir do momento em que as palavras escritas ou faladas transmitem emoção e sentimento, agora sim, a gente tem poema e poesia. O poema, ele pode se apresentar de duas maneiras. Ele pode ser apresentado em prosa ou em versos. Em prosa ou em versos. Para a gente entender isso, o poema apresentado em prosa, a gente tem que lembrar de parágrafo. E o que é parágrafo? O parágrafo é um recuo em relação à margem esquerda do texto. É exatamente esse espaçamento que a gente está vendo aí no conceito para iniciar o texto. Normalmente, o parágrafo compõe-se de uma sequência de frases, orações e períodos escritos em uma forma contínua, ou seja, uma forma continuada. Para a gente entender o que é poema em prosa, a gente tem que lembrar do parágrafo. Por quê? Porque o poema em prosa, ele vai se apresentar em forma de parágrafos. Vamos ver o exemplo. O poema em prosa, ele também pode ser chamado de prosa poética. Como é que ele é estruturado? Geralmente, ele é estruturado em parágrafos e não em versos. E a gente tem o exemplo. Devorou fatias imensas de silêncio, o que não fez dele um homem mudo. Pelo contrário, suas palavras voavam pelo mundo a toda hora, mas lhe faltava algo essencial, o tempero do sentido. Nós estamos vendo nesse
parágrafo, a poesia presente, porque esse parágrafo, esse pequeno texto, nos mostra a emoção e o sentimento do autor. Então, ele é um poema, porque a emoção e o sentimento está transformado agora em palavras. Palavras que estão organizadas em frases, uma após a outra. Significa que são frases que estão organizadas dando continuidade, uma dando continuidade à outra. E isso forma o quê? Forma um parágrafo. Então, nós estamos vendo aí um poema em prosa, que também é chamado de prosa poética, pelo fato de estar organizado em forma de parágrafo. Temos também o poema em verso. E para a gente entender poema em verso, a gente tem primeiro que saber o que é um verso. O verso é cada uma das linhas que compõem o poema. E o que é isso? Nós temos... Hoje não tem floresta, poucas são as árvores, poucos são os ninhos, poucas são as aves. E é triste o seu cantar. Nós estamos vendo aqui a emoção e o sentimento do autor em relação à devastação da floresta. Então, nós temos um poema em forma de versos. Por que versos? Porque vocês estão vendo que cada frase do poema, ela foi organizada, ela foi estruturada uma abaixo da outra. Elas não foram escritas de forma continuada, uma dando continuidade à outra. É como se elas tivessem sido fragmentadas, quebradas. Elas foram cortadas para serem organizadas uma abaixo da outra. E isso forma os versos. Nós temos 5 linhas escritas, portanto, nós temos 5 versos. Nós temos a estrofe. A estrofe é o conjunto de versos. Vamos ver como é que isso acontece. Nós temos o poema Não Haveria Tristeza, que diz: hoje vendo o mesmo rio, dá-me aquele desgosto. O que fizeram com ele? Pergunto já indisposto. Arrasaram suas margens, restando só o capim. Encheram-no de lixo e de esgoto até o fim. A gente viu que o poeta Benedito Gomes Rodrigues, ele mostra, através desse poema, todo o seu sentimento em relação à poluição do rio. A gente está vendo que este poema está estruturado com 8 versos. Você vê que tem 8 linhas escritas. Nós temos 8 versos. E esses 8 versos, eles estão distribuídos em 2 conjuntos. Esse primeiro conjunto, com 4 versos, formando a primeira estrofe. E o segundo conjunto de versos, com o total de 4 linhas, portanto, 4 versos, formando a segunda estrofe. Nós temos o poema de Benedito, Não Haveria Tristeza, 8 versos e 2 estrofes. Poema em verso, estruturado em versos e em estrofes. A apresentação do verso. O verso pode ser de 2 tipos, com rima e sem rima. Vamos entender o que é rima. A rima é a semelhança de sons entre as palavras que se localizam no final ou no meio dos versos. E nós temos o exemplo. Verso com rima. O título do poema é Fim do Mundo, de Raniel Castro. Você olha para cima e só vê poluição, fumaças e queimadas de pessoas sem noção. Nós temos aí mais um poema mostrando a devastação do homem em relação à natureza. Nós temos nesse poema 4 versos. Uma estrofe com 4 versos. Mas vocês estão vendo que logo abaixo do poema aparece um parêntese com 3 pontinhos. Significa
que esse poema não é formado somente por essa estrofe de 4 versos. Ele tem mais versos e mais estrofes. Mas eu utilizei apenas uma estrofe para vocês entenderem o que é um verso com rima. Nós temos 4 versos. O segundo verso, vocês estão vendo aí, e só ver poluição. Termina com a palavra poluição. E o quarto verso tem de pessoas sem noção. Vocês estão vendo a palavra noção rimando do quarto verso, rimando com poluição do segundo verso. Temos também o verso sem rima. O verso sem rima, ele também pode ser chamado de verso branco ou verso solto. E nós temos como exemplo: beleza, infinita beleza, da chuva, do céu e das flores, dos sentimentos que me trazem fé e esperança na vida. Você vê aí um poema de Camélia Labranca. Você está vendo aí que os versos estão estruturados um abaixo do outro, é claro, porque são versos, eles não dão continuidade, são organizados um abaixo do outro. Mas eles não se iniciam no mesmo espaço, com a mesma estética. Vocês estão vendo que uns estão mais para cá e outros mais para lá. Não tem problema, isso pode acontecer sim na estruturação do verso. O importante é que os versos estejam organizados um abaixo do outro. A gente vê aí Camélia Labranca fazendo uma exaltação à nossa natureza nesse poema, mas a gente também vê que entre os 4 versos dessa estrofe não existe nenhuma palavra que se assemelha no som, nem no meio do verso e nem no final do verso. Você está vendo? Beleza, flores, trazem e vida. São palavras que não têm semelhança sonora, ou seja, elas não rimam entre si. Mesmo a palavra beleza estando repetida no primeiro verso, mas não acontece rima entre elas. Então, vocês estão vendo aí o exemplo de poema em verso, mas só que esse verso não tem rima. Eu espero que vocês tenham aprendido com a aula de hoje, que tenham tirado as dúvidas de vocês sobre o conteúdo, poesia ou poema. Se Deus permitir, tudo isso passará e muito em breve nos encontraremos. Fique em casa. Beijos. Rosileide de Lucena.